Meus amigos, 14º encontro do nosso grupo de estudos em processo coletivo. Hoje a gente estuda o interessante tema da coisa julgada coletiva. Item 1 do caderno aqui embaixo, o PDF, algumas palavras iniciais sobre a coisa julgada. Na minha opinião, a melhor obra publicada depois do Código de Processo Civil de 2015 sobre o tema coisa julgada em geral foi essa aqui do meu querido amigo Alexandre Senra, A Coisa Julgada no Código de Processo Civil de 2015. Para comprar eu coloquei o link aí no caderno, vale a pena. Eu já resenhei esse livro no Empório do Direito, coloquei o link aí no caderno, tem aqui no canal também. E de acordo com o Alexandre Senra, que eu coloquei até link para palestras dele sobre a questão, a assim chamada coisa julgada formal seria uma qualidade de toda sentença transitada em julgado. Então, nós podemos dizer que a coisa julgada formal abrange todo tipo de processo, o coletivo ou individual, tanto faz. É uma imutabilidade endoprocessual. Dentro do processo haverá trânsito em julgado. Simples assim. A coisa julgada material é objeto de profunda discussão dogmática, mas para a nossa realidade aqui do curso e até para fins didáticos dos nossos encontros, nós podemos dizer, em resumo, que ela ganha a tinta diferente da tinta da tutela coletiva. No processo individual, a coisa julgada material é pró et contra, então ela pode beneficiar ou prejudicar sem afetar terceiros, é inter partes. No processo coletivo, a coisa julgada material é secundum eventum litis in utilibus, que só favorece, não prejudicando. Conforme o caso, a coisa julgada coletiva terá eficácia ultra partes ou erga omnes, a gente vai ver isso depois. Para uma visão muito didática sobre a coisa julgada no Código de Processo Civil de 2015, eu sugiro a aula de um amigo, o René Hellman, aqui do Paraná. Eu coloquei o link também no caderno. Item 2. Eficácia subjetiva da coisa julgada material em ações coletivas. Código de Defesa do Consumidor, artigo 103. O artigo 103 do CDC diz que se o direito for difuso, a coisa julgada se opera erga omnes, a todos que compõem a coletividade, sujeitos indeterminados e indetermináveis. No direito coletivo, onde os titulares são determináveis, né, grupo, classe ou categoria, como a gente já viu, são eles, os titulares, que serão afetados. Por isso, foi bem o CDC ao dizer que a coisa julgada material se opera aqui ultra partes, vincula os sujeitos que compõem o grupo, classe ou categoria, justamente. Mas o CDC, ao falar do direito individual homogêneo, disse que a coisa julgada se opera erga omnes. Fica estranho. O direito individual homogêneo também é limitado a um grupo de pessoas, querendo ou não. Uma ação coletiva que trata, por exemplo, dos advogados aqui do Paraná, tutela os advogados do Paraná, não do estado de São Paulo. Os advogados de São Paulo, nesse meu exemplo, são terceiros absolutamente desinteressados. Em termos ontológicos, só é possível falar que aqui a coisa julgada é ultra partes. Então há uma falha técnica do Código de Defesa do Consumidor nesse particular. Olha o que fala o artigo 103 do CDC. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada. Inciso 1º. Erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova na hipótese do inciso 1 do parágrafo único do artigo 81. Inciso 2º. Ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se tratar da hipótese prevista no inciso 2 do parágrafo único do artigo 81. Aí vem o inciso 3º, né, que a doutrina critica. Erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso 3º do parágrafo único do artigo 81, ou seja, direitos individuais homogêneos. Parágrafo 1º. Os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos 1 e 2 não prejudicarão interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe, como deveria ser. Parágrafo 2º. Na hipótese prevista no inciso 3º, a coisa julgada no direito individual homogêneo, em caso de improcedência do pedido, os interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão propor ação de individual a título individual. Parágrafo 3º. Os efeitos da coisa julgada de que cuida o artigo 16, combinado
com o artigo 13 da Lei de Ação Civil Pública, não prejudicarão as ações de indenização por danos pessoalmente sofridos, propostas individualmente ou na forma prevista neste Código, mas, se procedente, o pedido beneficiarão as vítimas e seus sucessores, que poderão proceder à liquidação e à execução nos termos dos artigos 96 a 99. E parágrafo 4º, aplica-se o disposto no parágrafo anterior, o parágrafo 3º que eu acabei de ler, à sentença penal condenatória, que é título executivo. Para uma visão sobre a extensão subjetiva da coisa julgada no CDC e na Lei de Ação Civil Pública, eu recomendo um texto que eu coloquei aí no caderno. E para considerações gerais, mais gerais e abrangentes, sobre a própria coisa julgada coletiva, eu coloquei 5 links para textos diversos, vale a pena ler também. Item 3 do caderno. Coisa julgada material, secundum eventum probationis. O que é isso? Essa forma de coisa julgada é algo que nos interessa nas relações, ou melhor, na relação entre ações coletivas. Paradoxalmente, a grande maioria da doutrina diz que isso não é nem coisa julgada, embora chame coisa julgada justamente secundum, melhor dizendo, secundum, né, no latim, eventum probationis. A discussão interessa aqui da seguinte maneira. Então, houve uma ação coletiva com decisão de mérito que transitou em julgado. Eu posso repropor a ação? Essa é a resposta buscada na discussão desse item 13 do nosso caderno. Pensa você que me assiste aí, numa sentença de mérito que transitou em julgado. E aí, pergunte-se, é possível repropor a ação coletiva? O cenário é esse, a pergunta é essa. Se for sentença de procedência, é evidente que a repropositura não é possível. Admitir isso na hipótese seria obter uma injustificada tutela bis in idem, né? um ne bis in idem, seria ferir o adágio ne bis in idem. Não há sentido nenhum, até não há sentido lógico na repropositura da demanda se já houve procedência. Se a sentença foi de improcedência, a divagação aqui já muda o rumo. Então, aqui nós trabalhamos de fato com a coisa julgada secundum eventum probationis. Na improcedência, se ela for resultante de uma ausência ou insuficiência de prova, a demanda poderá ser reproposta. Perceba, você que me assiste, que essa repropositura é admitida, segundo a melhor doutrina, e aí eu cito aqui José Carlos Barbosa Moreira, Sérgio Cruz Arenhart, da minha terra, inclusive com o melhor autor. Então, essa repropositura é admitida, segundo essa doutrina que eu acabei de mencionar, inclusive com o mesmo autor. Já vimos, aliás, que o que interessa para a identidade das ações é a parte material. Já falei disso em aulas passadas, quando eu falei da relação entre ações coletivas e também da relação entre ações coletivas individuais. Essa coisa julgada aí, se é que é coisa julgada, né? Secundum eventum probationis, só existe para direito transindividual, ou seja, direitos difusos e direitos coletivos stricto sensu. Direitos coletivos lato sensu, portanto. A rigor, o direito individual homogêneo não é direito individual. Né? Na verdade, o tratamento procedimentalístico coletivo sobre direitos individuais é que é direito individual homogêneo. Isso significa que no direito individual homogêneo não será admitida a repropositura da ação. No direito individual homogêneo, imperam as regras tradicionais da coisa julgada material, como seria em qualquer outra ação. Tá? Uma doutrina minoritária, José Carlos Cruz e Tucci, Aloysio Gonçalves de Castro Mendes, por exemplo, essa doutrina minoritária entende que essa técnica de coisa julgada material, secundum eventum probationis, é inconstitucional, porque geraria insegurança jurídica e também por quebrar, em tese, a isonomia, porque o autor poderia repropor a ação se nova prova descobrisse. O réu não teria essa segunda chance para um segundo duelo. Essa é a tese, basicamente. A doutrina majoritária, no entanto, rebate a tese minoritária, entendendo que, na verdade, o tratamento, de fato, é diferenciado e tem que ser diferenciado, não chegando ao ponto da inconstitucionalidade. Nesse sentido, Luiz Guilherme Marinoni, Rodolfo de Camargo Mancuso, Nelson Neri Jr., etc. Essa doutrina minoritária não conseguiu um bom número de adeptos, pelo que eu constatei dos manuais por aí. Item 3.1 do caderno, uma pergunta. A coisa julgada material na coisa julgada secundum eventum probationis? Para boa parte da doutrina, a resposta é não. E aí, Hugo Nigro Mazzilli, Nelson Neri Jr., Luiz Guilherme Marinoni, Marcelo Abelha Rodrigues, Antônio Gide e outros. É um paradoxo, né?
Chamam de coisa julgada material, mas não é coisa julgada. É possível, em tese, a possível mudança disso aí seria incompatível com a ideia de imutabilidade da coisa julgada material. Por isso que é um paradoxo, né? O autor pode repropor e, obviamente, pode ter uma mudança na solução do conflito, mas isso não torna a solução imutável. Então, não é coisa julgada material, como diz, como alerta, bem alerta Daniel Amorim Assumpção Neves. Se acontecer, no entanto, a repropositura da ação sob o fundamento exclusivo de injustiça da primeira decisão, sem prova nova que justifique essa repropositura, a doutrina entende que deve ocorrer uma extinção por falta de interesse de agir. Para o professor Daniel Amorim Assumpção Neves, no entanto, a extinção deveria ser pela coisa julgada, porque aí você cria uma coisa julgada condicionada. E se a condição não se perfaz em respeito àquela coisa julgada, julga-se extinto o processo. Simples assim. Esse é o raciocínio. Em toda conclusão, a repropositura que não tenha por base nova prova gera extinção do processo por sentença terminativa. Deixa eu só corrigir uma questão aqui no caderno. Ficou estranha a leitura, mas é isso aí. Item 3.2. Existe necessidade de constar da sentença a ausência ou insuficiência de prova? Uma menção expressa não tem ninguém que exija na doutrina. Uma menção disso aí. Mas há uma corrente doutrinária, o Arruda Alvim e o Rodolfo de Camargo Mancuso, que defende ser possível uma decisão, ou melhor, uma dedução pelos fundamentos da decisão, ou seja, que a razão de ser da improcedência foi o déficit probatório. Uma outra corrente doutrinária, Antônio Gide e Ada Pellegrini Grinover, por exemplo, afirma que não há essa necessidade. Eles argumentam que a ciência de nova prova advém justamente da nova prova. Item 3.3 do caderno. Nova pergunta. E o que seria essa prova nova exigida pela lei? Mais uma divergência doutrinária aqui. Para uma corrente formada por Marcela Abelha Rodrigues e Luiz Guilherme Marinoni, por exemplo, prova nova é uma prova que não foi produzida na primeira ação. A novidade não diz respeito ao elemento temporal, portanto. A prova não é nova por sua superveniência. É nova somente e simplesmente porque ainda não foi objeto de análise. Até poderia ter sido. O professor Daniel Amorim Assumpção Neves concorda com isso aí. Uma visão mais restritiva, no entanto, e aí nós temos Ada Pellegrini Grinover e Kazuo Watanabe, defende a aplicação por analogia do artigo 508 do Código de Processo Civil de 2015. Então, a eficácia preclusiva da coisa julgada, né? Faz coisa julgada o deduzido e o dedutível. Note-se que essa aplicação do artigo 508 do Código de 2015 viria por analogia nesse caso. Essa doutrina quer aplicar esse entendimento na questão da prova nova. Prova nova seria, assim, uma prova que não foi produzida e que não poderia ter sido produzida. E aí surgem as complicações, né? E os ganhos tecnológicos possíveis, né? Nos anos 90 a gente viu isso com o DNA. Eles ficariam restringidos? Parece restritivo demais para a tutela coletiva. A coletividade, o grupo, a classe ou a categoria arcariam com o eventual desleixo do autor da ação coletiva e pagariam, digamos assim, pelo rigor legal desse artigo 508 do CPC de 2015. Mas em tese é possível, né? De acordo com a professora Ada e de acordo com o Kazuo Watanabe. Item 4. Coisa julgada material, secundum evento litis inutilibus. Aqui interessará a relação da ação coletiva, com os indivíduos. Secundum eventum litis significa basicamente segundo resultado. Cria-se uma regra para que a coisa julgada seja gerada a depender do resultado da decisão de mérito. É possível destacar qualquer tipo decisão de mérito e dizer que não será o caso aqui de coisa julgada material. Essa é a ideia. E isso é coisa julgada secundum evento litis. Na ação coletiva, há coisa julgada secundum evento litis inutilibus, é dizer, o resultado que seja útil ao indivíduo. O único resultado que pode favorecer o indivíduo é justamente a procedência. Transitada em julgado a sentença coletiva com procedência, de duas uma. Se tiver ação individual em trâmite e o indivíduo não tiver exercido o direito de exclusão da ação coletiva, que é o right to opt out, que a gente viu ao estudar o artigo 104 do CDC, a ação individual será convertida em liquidação de sentença e prossegue normalmente. Se não havia a ação individual, basta entrar com uma ação de liquidação de sentença
e aí executa a sentença coletiva. Essa é a ideia. Transitada em julgado a sentença coletiva de improcedência, aí é diferente, né? A ação individual que estava em trâmite simplesmente retoma o seu andamento. Se o indivíduo ainda não tinha movido a ação individual, poderá movê-la quando quiser. Note-se que a coisa julgada secundum eventum litis in utilibus é bem simples de entender. A procedência vincula, a improcedência não. Essa é a ideia. Tome cuidado, você que me assiste, com o artigo 94 do Código de Defesa do Consumidor. Como já estudamos, esse dispositivo permite a intervenção do indivíduo na ação que versa sobre o direito individual homogêneo. Se o indivíduo ingressou nessa ação, ele entra para o bem e para o mal. Ele estará vinculado à coisa julgada improcedente. Aí não é secundum eventum litis in utilibus. Aí é secundum eventum litis pro et contra, tá? Porque ele acabou sendo parte do processo, né? No artigo 94 do Código de Defesa do Consumidor, portanto, o indivíduo sofre a coisa julgada material pro et contra, como eu falei. Item 4.1. Limitação territorial da coisa julgada e o artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública. Existe um dispositivo desgraçado, e não há outra palavra, na Lei de Ação Civil Pública. É o estranho artigo 16 e famoso artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública. Basicamente, ele prevê que a coisa julgada material seja limitada pela competência territorial do órgão prolator da decisão. É estranho. Olha o que fala o 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator. Muito estranho. Exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. Ao que parece, a ideia do legislador foi limitar os efeitos geográficos da decisão que logra força de coisa julgada. Mas ele incorreu num erro crasso ao pretender limitar a coisa julgada material ao território. Para Helvig, a coisa julgada é vista em seu efeito. Para Barbosa Moreira, a coisa julgada é vislumbrada em sua situação jurídica. Para Liebman, não há, na coisa julgada material, um efeito, mas uma qualidade da sentença, e sobre o assunto até linkei aí um texto do próprio Liebman. Essa limitação, seja do efeito, seja da situação jurídica, seja da qualidade da coisa julgada, tanto faz, não encontra suporte doutrinário. Todo mundo na doutrina critica o 16 da Lei de Ação Civil Pública. Eu não encontrei autor de nossa processualística, que tente defender essa redação absurda do artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública. Uma primeira crítica da professora Ada Pellegrini Grinover é mais sistêmica. Ela dizia o seguinte: fazer essa limitação obviamente incentiva, se não obriga, uma multiplicidade de ações coletivas. Aí você acaba com a lógica da tutela coletiva, né? Se limitar por comarca, seria um inferno. Se limitar por estado, até melhora um pouco, mas ainda seria possível uma ação coletiva por estado. E aí perceba, a multiplicidade seria óbvia, e essa multiplicidade gera sobrecarga ao Poder Judiciário, que não é a ideia da tutela coletiva, desarmonia de julgados, que também não é a ideia da tutela coletiva e nem dos precedentes, e ofensa à isonomia, mais uma vez, não há ideia disso na tutela coletiva e nem nos precedentes. O Teori Albino Zavascki, quando ainda foi ministro do STJ, antes de ir ao Supremo, defendia que esse artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública teria uma impossibilidade material de aplicação. E a razão disso seria simples. Os efeitos de uma sentença se operam onde devem operar, e o legislador simplesmente não pode limitar ou evitar isso. É uma impossibilidade ontico-lógica. Os efeitos da coisa julgada material não podem ser limitados por vontade do legislador. Então, o artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública é inviável e é ridiculamente inviável. Luiz Guilherme Marinoni, aqui do Paraná, também critica o dispositivo, questionando-o no tocante à indivisibilidade do direito difuso e do direito coletivo. Ele pergunta: qual seria a essência, então, da indivisibilidade? Ela ficaria de lado? Um grupo de consumidores tem direito a X, mas só de determinado local? No direito difuso isso fica pior ainda, né? Se são difusos, como que a gente vai limitar? O direito ao meio ambiente vigoraria no estado X e não no estado Y? Essa é a grande questão. Fred Didier Júnior e Hermes Zanetti resumem as críticas ao artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública ao seguinte: letra A. Ele traz prejuízo à economia processual, tendo a potencialidade de gerar decisões contraditórias entre julgados, proferidos em municípios ou estados diferentes. Letra B. Ele viola o princípio da igualdade por tratar de forma diversos brasileiros. Letra C. Os direitos coletivos lato sensu são indivisíveis, não havendo sentido em limitar a decisão sobre tais em um território. Letra D.
A redação do dispositivo mistura competência com eficácia da decisão, que são conceitos diferentes. O legislador confundiu ainda coisa julgada e eficácia da sentença. E letra E, o artigo 93 do CDC, que se aplica também à Lei de Ação Civil Pública, traz uma regra diversa, já que ele prevê que, em caso de danos nacional ou regional, a competência para a ação será do foro da capital do estado ou do DF, o que indica que essa decisão seria eficaz, no mínimo, para todo o estado ou para todo o DF, conforme o caso. Não faz sentido. Curiosamente, o STJ simplesmente aplicava o artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública na sua versão literal e pura. Com o passar do tempo, a Corte Especial acabou entendendo o problema e racionalizou a questão. Coloquei aí um link para a ementa do recurso especial 1.243.887 do Paraná. E aí quem lê o voto dos ministros vai notar certamente que, na ocasião, os ministros do STJ reconheceram que era hora mesmo de rever o entendimento do STJ sobre esse artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública. O relator dessa causa aí foi o ministro Luiz Felipe Salomão, e ele fez uma espécie de compêndio bem interessante de todos os argumentos da dogmática e admitiu que não havia como escapar das críticas. Vale a pena clicar aí e ler todo o julgado, eu coloquei o link, basta clicar. Olha um trecho do voto do Luiz Felipe Salomão. A bem da verdade, o artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública baralha conceitos heterogêneos, como coisa julgada e competência territorial, e induz interpretação para os mais apressados no sentido de que os efeitos ou a eficácia da sentença podem ser limitados territorialmente, quando se sabe, a mais não poder, que a coisa julgada, a despeito da atecnia do artigo 467 do CPC de 73, não é efeito ou eficácia da sentença, mas qualidade que a ela se agrega de modo a torná-la imutável e indiscutível. É certo também que a competência territorial limita o exercício da jurisdição e não os efeitos ou a eficácia da sentença, os quais, como é de conhecimento comum, correlacionam-se com os limites da lide e das questões decididas, artigo 468 do CPC de 73, e com as que o poderiam ter sido, artigo 474 do CPC de 73. Tantum iudicassum, quantum disputassum, vel disputare debebat. A apontada situação, ou melhor, a apontada limitação territorial dos efeitos da sentença não ocorre nem no processo singular e também, como mais razão, não pode ocorrer no processo coletivo, sob pena até de desnaturação desse salutar mecanismo de solução plural das lides. A prosperar tese contrária, um contrato declarado nulo pela sentença estadual de São Paulo, por exemplo, poderia ser executado, ou melhor, poderia ser considerado válido no Paraná. A sentença que determina a reintegração de posse de um imóvel que se estende a território de mais de uma unidade federativa, artigo 107 do velho CPC, não teria eficácia em relação à parte dele, o que é bizarro. Ou uma sentença de divórcio proferida em Brasília poderia não valer, ou melhor, poderia não ter eficácia para o judiciário mineiro, de modo que ali as partes pudessem ser consideradas ainda casadas, soluções todas elas teratológicas. A questão principal, portanto, é o alcance objetivo, o que se decidiu, e subjetivo, em relação a quem se decidiu, mas não da competência territorial. Enfim, o STJ mudou mesmo seu posicionamento e passou a entender que o artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública é inaplicável, não há limitação, portanto. O STJ ainda foi preciso ao dizer que a limitação decorre naturalmente da extensão do dano e do pedido. Se o autor eventualmente cria uma limitação no pedido, aí o STJ até tende a adotar a limitação, né? Então, por exemplo, eu peço numa ação civil pública que a decisão venha a tutelar os advogados tais da OAB dos estados tais. Aí é diferente, aí não é territorial, né? Aí eu estou falando do que e de quem, e não de competência territorial, que é outra coisa. E a questão, de fato, parece estar estabilizada na jurisprudência do STJ, graças a Deus. O STJ entende, ao menos atualmente, que a eficácia das decisões proferidas em ações civis públicas coletivas não devem e não podem sofrer limitações territoriais segundo o recorte de competência do órgão jurisdicional que prolatou a decisão. Veja aí
uma ementa, coloquei o link, dos embargos de divergência no recurso especial 1.134.957 do Estado de São Paulo. Item 5. Coisa julgada na improbidade administrativa. Há uma polêmica a respeito desse tema, mais pontualmente quanto à coisa julgada material secundum eventum probationis, lá na improbidade administrativa. Ninguém duvida que, com relação à pretensão reparatória, ela seja aplicável. A gente usa a regra geral. Tem nova prova, tudo bem. O problema está justamente na pretensão sancionatória. Porque uma parcela da doutrina, Pedro Roberto de Comain, Sérgio Turra Sobrani, entende ser possível também, ou melhor, entende ser também aplicável essa técnica de coisa julgada. Outros doutrinadores, no entanto, e aí nós temos o Zavascki e o Didier Júnior, entendem, tá? O Zavascki e o Didier entendem que com relação às pretensões sancionatórias, a coisa julgada material é tradicional mesmo. Sobre o assunto, eu coloquei 3 links para textos diversos para você ter uma ideia melhor sobre a questão. Item 6 do caderno para fechar esse encontro. Coisa julgada no mandado de segurança coletivo. Uma polêmica sobre a coisa julgada material secundum eventum litis in utilibus. A coisa julgada secundum eventum probationis é tranquila no mandado de segurança coletivo. A gente usa aquela ideia e pronto. Não há discussão. Mas quanto à coisa julgada material secundum eventum litis in utilibus, nós temos polêmicas. Da leitura do artigo 22 caput da Lei do MS, a Lei 2016 de 2009, você encontra uma corrente doutrinária, formada por Cássio Scarpinella Bueno e Alexandre Freitas Câmara, por exemplo, que interpreta esse dispositivo, como uma consagração da coisa julgada pro et contra. Resultado: os indivíduos estariam vinculados à improcedência. O artigo 22 da Lei do Mandado de Segurança diz no caput assim: no mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante. Outra linha, e aí nós temos Nelson Nery Jr., Didier Júnior, Kleber Masson, Daniel Marinho Subção Neves, entre outros, defende a coisa julgada secundum evento litis in utilibus como se fosse qualquer outra ação coletiva. Mas nós temos um detalhe aqui. Tem uma decisão do STJ, que foi relatada pelo ministro Teori Zavascki na época, que diz expressamente que a coisa julgada aqui é pró et contra. Então, veja você, a ementa do recurso em mandado de segurança 34.270 de Minas Gerais. Vale a pena clicar. Sobre a questão, indiquei 2 textos doutrinários de sugestão. Esse foi o 14º encontro. Volto ao 15º encontro e penúltimo encontro para falar sobre aspectos envolvendo a execução e a liquidação no processo coletivo. Até mais.